Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 3.1, exercício número 44. Vamos enunciado. Encontre a primeira e a segunda derivadas da função g de r igual raiz quadrada de r mais raiz cúbica de r. Bom, para facilitar aí a primeira, e a segunda derivada, vamos reescrever primeiramente a função na forma aí de potência, Então aqui a gente tem o radical da raiz quadrada é 2, a potência aqui é 1, então a gente pode escrever r, coloca aqui o 1 de dentro, expoente de dentro, dividido pelo de fora, 2, então fica r elevado a meio. Mas aqui é a mesma condição, aqui é 1, ali fora é 3, então fica r elevado a 1/3. Agora escrito como potência, mais fácil de fazer as derivadas. Então a gente vai ter g' aí de r, que a gente pode também escrever na forma de diferencial como sendo dg dr, tá? Isso é igual. Para derivar, a gente tomba o expoente, Regra aqui de função exponencial, de função potência, meio, tomba o meio, subtrai 1 do expoente. Meio menos 1 dá menos meio. Então, aqui fica menos meio. Aí, aqui, mais tomba o expoente, 1/3. Subtrai 1 do expoente, fica 1/3 menos 1. 1/3 menos 1 dá menos 2/3. Tá? Então, temos aí a condição da primeira derivada. Se a gente quiser reescrever ela, para deixar a resposta arrumadinha, esse r elevado a menos meio, se não quiser deixar como expoente negativo, ele vai para baixo e fica escrito aqui 1 sobre 2 r elevado a meio. Mas aqui é a mesma coisa, se não quiser deixar o expoente negativo, fica 3 sobre r elevado a 2/3. Tá? Ou seja, g' de r é igual, se eu quiser voltar aqui para a forma de raiz, A raiz r elevado a meio é a mesma coisa que a raiz quadrada, então 1 sobre 2 raiz de r, mas aqui eu posso escrever 1 sobre 3, aqui eu posso voltar, fica raiz cúbica, A mesma forma que eu escrevi aqui, e aqui dentro fica r ao quadrado. Essa é a primeira derivada da função. Para fazer a segunda derivada da função, a gente usa aquela forma lá sem a simplificação. Então, g' de r, ou podemos escrever na forma diferencial d2g dr2, tá? Segunda derivada da função g em relação à variável r, vai ser, aqui esse meio é constante e está multiplicando a função. Então, a gente copia. A regra, tomba o expoente, então tomba menos meio. Menos meio tomba. Aí vai ficar r elevado a menos meio menos 1. Menos meio menos 1 dá menos 3 meios. Menos 1,5, Ali é a mesma coisa, esse 1/3 está multiplicando, então copia, multiplicando a função que é menos 2/3. Aí a gente tomba o menos 2/3, menos 2/3, aí a gente vai fazer r elevado a menos 2/3 menos 1. Então, a gente vai ter aí menos 2/3 com menos 1. A gente tem menos 5/3, tá? Que seria aí a condição ali para a derivada do r. Então, a gente derivou, fez a segunda derivada em relação a r, agora a gente pode simplificar aí, reescrevendo, Então, aqui, menos com menos, mais com menos vai dar menos. Aqui, se não quiser escrever dessa com expoente negativo, a gente joga para baixo. Então, aqui fica 1 sobre 2 vezes 2, 4. Aí fica r elevado a 3 meios. Mais, aqui mais não, A gente põe aqui, mais com menos dá menos. Menos, em cima, a gente vai ter que vai ficar 2. 3 vezes 3, 9. Não quiser deixar com expoente negativo, vai para baixo, r elevado a 5/3.
tá? Então a gente vai ter aí G duas linhas de R, tá? A gente pode arrumar aqui, fica 1 sobre 4, aí fica a raiz quadrada, né, que aqui é o 2, de R ao cubo, menos, aqui fica 2 sobre 9, aqui fica a raiz cúbica de R à quinta. Ainda dá para simplificar, então a gente pode escrever G duas linhas de R como sendo menos 1 sobre 4. Aqui como fora é 2 e aqui é 3, né? Um quadrado corta com um quadrado aqui de dentro, sobra só um R lá dentro. Então, o R vai para fora. Então, fica a raiz quadrada de R. Aqui a mesma coisa, como aqui R a quinta e aqui é 3, né? Maior do que o de lá de fora. Um cubo vai cortar aqui, vai sobrar um R quadrado lá dentro e um R vai para fora. Então, fica menos 2 sobre 9, um R ao cubo aqui cortou com o cubo de fora, foi para fora. Sobrou raiz cúbica de R quadrado. Então, essa é a segunda derivada da função. Essa é a primeira derivada da função, de formas simplificadas. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!